O parafuso está preso ao seu suporte em C. Se a força de 90 N for aplicada à chave para apertá-lo, determine as tensões normais e deslizamento no ponto A. Além disso, represente os resultados sobre um elemento localizado nesse ponto. A haste tem diâmetro de 6 milímetros. O primeiro passo desse exercício que a gente tem que fazer é determinar os esforços internos que estão atuando nesse ponto A. Então, começando pelo esforço cortante. Ele continua sendo 90 nesse ponto positivo. Essa força de 90 newtons vai gerar dois momentos, o momento torsor e o momento fletor. Pela regra da mão direita, o momento fletor tá para lá, então ele tá atuando assim. Ou seja, essa parte de cima está tracionando e a parte de baixo dessa barra está comprimindo. O momento torsor tá para lá. Então, pela regra da mão direita também, ele está torcendo para o lado de lá. Vamos definir primeiro o momento torsor. Ele é dado pela força vezes a distância. A força é 90 newtons. E essa distância é a distância da aplicação da força até a barra, que pela imagem do início do vídeo era 150 milímetros. Isso é igual a 13.500 Nm, que é igual a 13,5 Nm. Agora, o momento fletor. Ele também é dado pela força vezes essa distância. Essa força vai ser 90 newtons também, mas essa distância, como também estava no início do vídeo, é a distância da aplicação da força até o ponto que a gente quer calcular nessa barra, ao longo dessa barra. Então, são 50 milímetros. Isso dá 4.500 newton milímetro, que é igual a 4,5 newton metro. Com os esforços internos calculados, a gente pode agora começar a calcular a tensão. O exercício pede a tensão normal e a tensão cisalhante nesse ponto A. Então, primeiro a gente vai determinar o que causa a tensão normal e o que causa a tensão cisalhante. Primeiro, a tensão normal. Ela pode ser causada por uma carga axial ou por um momento fletor. Já a tensão cisalhante ou ela é causada por um esforço cortante ou por um momento torsor. Vamos determinar, então, primeiro a tensão normal. Como a gente viu antes, a tensão normal é causada pela carga axial ou pelo momento fletor. Nesse caso, a gente não tem uma carga axial. A gente não tem nenhuma força atuando nessa direção, que é no eixo que passa pelo comprimento da barra. Então, a gente não tem carga axial, ela não vai produzir tensão normal. Mas a gente tem um momento fletor, que a gente acabou de calcular, que foi 4,5 Nm. Então, o momento fletor, a tensão pelo momento fletor, é dada por momento vezes o y sobre o momento de inércia. Aqui é positivo, que a gente viu que nesse ponto, esse momento vai estar causando uma tração. Então, aqui fica positivo. A gente tem que o momento de inércia para uma seção circular é π r à quarta sobre 4. E o R, a questão dá que o diâmetro é 6 milímetros,
Então, R vai ser 6/2, que são 3 milímetros. Esse Y aqui é a distância da linha neutra até o ponto que a gente quer. Como a seção é simétrica, a linha neutra passa pelo centro dela. Então, essa distância que a gente quer até o ponto A vai ser o próprio raio. Aqui também, 3 milímetros. Então, jogando na fórmula, a gente vai ter o momento. O Y, já transformando para metro. E o momento de inércia. Calculando isso, a gente tem 212,2 vezes 10 a sexta Pascal, que é igual a 212,2 megapascal. Essa é a tensão normal nesse ponto. Adicionando mais um comentário que essa tensão normal é de tração. Fazendo agora para a tensão de cisalhamento. A gente viu, então, que a tensão cisalhante pode ser causada por um esforço cortante ou um momento torsor. A gente tem um esforço cortante nesse caso, que é 90 newtons. Mas a gente sabe que na parte superior ou inferior de uma seção, a tensão de cisalhamento é igual a zero. Então, não vai influenciar na tensão de cisalhamento nesse ponto que a gente quer calcular, no ponto A. Então, a tensão causada pelo esforço cortante vai ser zero nesse caso. A gente tem, então, para calcular essa tensão de cisalhamento, o momento torsor. A fórmula dele, tensão de cisalhamento pelo momento torsor, é igual a esse momento torsor vezes ρ sobre J. O ρ é o lugar do raio onde a gente quer calcular. No caso, vai ser onde o raio é máximo, então é o próprio raio, que é 3 milímetros. E o J é o momento polar de inércia, não é o momento de inércia normal, é o momento polar, que para a seção circular é dada por πr a quarta sobre 2. Então, jogando aqui na fórmula, a gente tem que vai ser o momento vezes o raio sobre πr a quarta sobre 2. Reorganizando, vai ficar 2t πr ao cubo. Jogando os valores que a gente calculou, 2 vezes o momento torsor que a gente calculou é 13,5 Nm. Aqui fica π, o raio, ao cubo, metro cúbico. A gente tem que isso é 318,3 vezes 10 a sexta Pascal, que é 318,3 megapascal. Por fim, para terminar o exercício, a gente precisa representar os resultados que a gente achou sobre o elemento. A gente pega esse elemento localizado no ponto A. A tensão normal que a gente achou, ela é de tração. Então, a gente representa ela dessa forma, saindo do elemento, tracionando ele. Um valor de 212,2 megapascal. A tensão de cisalhamento, o esforço cortante era positivo, o esforço interno que a gente achou era positivo. O esforço cortante que a gente tem nesse ponto, ele é positivo. Então, a tensão de cisalhamento vai ser representada
nesse sentido. Com o valor que a gente achou, de 318,3 megapascal.